Saudação de paz, nação santa. Estamos aqui com a nossa série de devocional dentro do nosso circuito 17. Hoje já nos resta 15 dias para o nosso congresso e aí todos os dias nós temos um devocional. E abrindo a nossa semana de devocional, hoje nós queremos falar sobre o nosso tema. Vamos utilizar aqui o texto do Evangelho de Cristo Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, e vamos ler a partir do primeiro versículo, ou melhor, a partir do versículo de número 5, até nós chegarmos no versículo que dá origem à temática do nosso congresso. Capítulo de número 6 de Mateus, versículo de número 5. Enquanto você procura na sua Bíblia, enquanto você vai marcar o texto sugerido, a gente aproveita aqui para dizer para você que Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, dizer para você externar a nossa alegria em poder fazer parte da sua vida através desse projeto, através desta programação que temos desenvolvido até o dia 25 e 26 de novembro, quando acontece o Congresso da MADEC 2023. Então, o texto nos diz assim: a oração modelo é epígrafe e o texto vai nos dizer: e quando orardes, não sejais como os hipócritas. Você vai ver em outras tradições ali que como os fariseus, né? Porque apreciam orar em pé nas sinagogas e nas escrituras, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Como toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orardes, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois se imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo quando tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Por esta razão, versículo 9, orareis ao Pai: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão diário, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Queridos, nesse texto Jesus vai deixar claramente uma classe de pessoas que eram religiosas na época, e Cristo chama eles de hipócritas, porque realmente eles apreciavam fazer as suas orações, fazer as suas preces, as suas súplicas, fazer os seus devocionais publicamente, para serem vistos pelos homens. E qual era o objetivo deles? Fazer suas orações, seus momentos de súplicas de forma pública, justamente para serem vistos pelos homens, para passar uma ideia de serem piedosos, para passar uma ideia de serem comprometidos com Deus e com a sua palavra, para passar a ideia de perfeição e ao mesmo tempo tentando ser um espelho, um modelo, tentando ser um exemplo para a sociedade da época. Mas Jesus vai fazer uma dura repreensão a eles. E depois de fazer essa dura repreensão, Jesus vai dizer o seguinte: Jesus vai pontuar e deixar para nós um modelo, uma fórmula. Vai deixar para nós, basicamente, meus amados, um modelo de como nós podemos fazer para, diferentemente
daqueles homens que tentavam chamar a atenção e que tentavam ser vistos e que tentavam passar, meus queridos, e pagar de piedosos. Diferentemente deles, Jesus vai nos deixar claramente um modelo de como orar e de verdadeiramente como ter uma vida agradável ao Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor vai nos dizer a primeira coisa, que não é para nós nos igualarmos a esses homens, porque esses que fazem tais coisas já receberam os seus galardões, já foram vistos pelos homens, já atingiram os seus objetivos. Mas o Senhor Jesus deixa para nós claramente a informação de forma categórica e precisa que o objetivo não é chamar a atenção dos homens, que o objetivo não é passar para os homens um modelo de bom exemplo, de uma vida externa perfeita, uma vida... Não. Jesus vai nos falar sobre superficialidade, sobre ser superficial, aquela pessoa que tem relacionamento raso, relacionamento de aparência com Deus. E Jesus vai deixar bem claro para nós que existe um modelo de oração, existe uma forma de quebrantamento, existe uma forma do homem tornar-se íntimo de Deus, existe uma forma do homem atrair a atenção dos céus e a atenção do nosso Pai Celestial. Então, primeiramente, o Senhor Jesus ele vai falar o seguinte, para nós não nos igualarmos a esses que tais atitude tinham, mas que quando fôssemos desenvolver a prática da oração, o Senhor nos diz a melhor forma. E que forma seria essa? Seria o seguinte, está aqui um modelo para nós. Ele diz, portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo quanto tens necessidade, antes mesmo que lhe peças. Por essa razão, orareis ao Pai dessa seguinte forma: Pai nosso, que estás nos céus. Primeiramente, Jesus vai deixar claro que nós temos um ser supremo, nós temos um Pai, e a habitação desse Pai, ele vai dizer que é os céus, Pai nosso que está nos céus. Primeiro ele fala sobre essa questão. Depois ele vai dizer o seguinte, além de dizer isso, Pai nosso que está nos céus, ele vai dizer o seguinte para nós, que esse Pai que está nos céus, ele é santo. Jesus se refere à santidade de Deus quando ele diz, santificado seja o teu nome, ou seja, ele relata que esse Pai celestial, ele é santo, que o seu nome deve ser santificado, o seu nome deve ser reverenciado, adorado, e justamente isso fala da santidade desse Deus. Depois ele fala sobre o reino, venha o teu reino. Então significa dizer que esse Pai, que é santo, ele tem um reino, lugar de habitação. E lembro quando o próprio Jesus falou que ia nos preparar morada, no seu reino. E aqui dá para a gente fazer um paralelo e refletir sobre essa questão do reino de Deus. Depois ele vai falar que seja feita a sua vontade. Isso aqui fala da soberania de Deus. E muitas das vezes nós não compreendemos isso. Nós não compreendemos. Nós queremos servir ao Senhor, mas nós queremos que seja feita a nossa própria vontade. E aí é que está o grande detalhe. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita e as nossas vontades não são perfeitas. Nós temos as nossas imperfeições e fragilidades e limitações. E aqui fala da soberania, ou seja, que não prevaleça a nossa vontade, mas que prevaleça a vontade de Deus nas nossas vidas. Ou seja, a vontade do Senhor é soberana e nós temos que aprender a respeitar essa soberania. Tem momentos na vida da gente que a gente não entende determinadas situações, mas aí, se é a vontade de Deus,
nós temos que entender que prevaleça a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é soberana. Por mais que por um instante a gente não entenda, mas sempre a vontade de Deus e a decisão do Senhor em relação a nós será a melhor sempre possível. Então, nós vamos parar por aqui. No nosso próximo devocional, nós vamos dar sequência, paramos em seja feita a tua vontade, falando da soberania de Deus. E logo depois nós vamos estar falando sobre o suprimento das necessidades através do pão. Vamos estar falando também sobre o perdão de Deus para nós e dando continuidade até chegar no versículo-chave, que é a nossa temática. Que Deus nos abençoe. Nos encontramos no nosso próximo devocional.